E as eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro, mas a partir de hoje, os candidatos já podem fazer propaganda eleitoral. A campanha começa hoje. Esse ano, a população vai escolher o prefeito, o vice-prefeito aí da sua cidade, além de um vereador, né? Você escolhe um vereador, mas são eleitos vários aí de acordo com o número da população de cada cidade. A gente vai perguntar aqui para o doutor como que funciona essa questão. Ele é especialista em direito eleitoral, Vandir Alan. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre a campanha que começou hoje, o que pode, o que não pode e como que funciona esse processo. É uma festa da democracia, né, doutor? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia Danusa, bom dia a todos os nossos telespectadores, é um prazer estar aqui. A gente viu agora na reportagem do Jean Diego que na segunda-feira tem debate, o primeiro realizado pela TV Brasil Central e pelas rádios Brasil Central AM e FM com os candidatos a prefeito aqui de Goiânia. O senhor, como advogado, especialista em direito eleitoral, como que o senhor analisa a realização desses debates? Eles são importantes? É uma ótima oportunidade para que o eleitor conheça de fato aí os candidatos? Sem dúvidas, o debate é a melhor oportunidade que a grande massa dos cidadãos eleitores tem para conhecer as propostas, as ideias, as características dos seus candidatos, né? Uma vez que é acessível a todos, através da TV, através da rádio, é de fato a oportunidade, esse primeiro contato geral com o eleitorado e com quem está pleiteando aí ocupar os espaços de poder. Hoje, nas redes sociais, quem acompanha aí alguns políticos, eles estavam se apresentando como pré-candidato e a partir de hoje a conversa já mudou, já se apresentam como candidatos, né? Ontem foi o prazo final para homologar aí as candidaturas, as chapas, a partir de hoje está valendo. Exatamente. Desde 2015 a gente tem uma novidade, né? Que é a pré-campanha. A oportunidade que o candidato tem de falar das suas propostas, dos seus projetos, de se apresentar do cargo que pleiteia e o pedido de voto ele fica reservado para esse momento em que estamos agora, desde hoje, né, dia 16, onde é possível fazer o pedido do voto. Então as campanhas já estão a pleno vapor, especialmente na internet, que é o ambiente da liberdade no que diz respeito às eleições, né? O legislador, ele priorizou o uso das redes sociais, da internet para propaganda eleitoral. Em rádios e TVs, entrevistas, debates, eles já podem acontecer. Mas aquele horário eleitoral gratuito, aquele que aparece a propaganda eleitoral mesmo, que o pessoal está acostumado, ele ainda vai começar. Exatamente, Danusa. Começa no dia 30 de agosto, sob duas formas. O programa em bloco, que acontece entre 1 e 1h10 da tarde, e as inserções ao longo da programação normal do rádio e da televisão, onde os partidos têm um total de 70 minutos diários, distribuídos em pílulas de 30 ou 60 segundos, onde os candidatos vão estar ali passando na nossa tela, passando no rádio, falando das suas propostas, das suas ideias. Ontem a gente estava numa reunião lá no Tribunal Regional Eleitoral, a imprensa, com o desembargador, com o pessoal da assessoria, para tirar as dúvidas, para saber como que a imprensa conduz esse processo. Na visão do senhor, na visão do senhor não, na visão da justiça, né? Mas tem algum ponto do que mudou em relação às eleições passadas que merece mais destaque, que é um ponto de alerta e de preocupação? Nós não tivemos para essa eleição uma reforma eleitoral. Via de regra, a cada ano par, a gente tinha uma reforma eleitoral para aplicar na eleição seguinte. Nessa nós não tivemos, mas nós tivemos uma mudança substancial na resolução do TSE que trata da propaganda eleitoral a respeito do uso das tecnologias, né, das inteligências artificiais. Inclusive agora há pouco estava no TRE acompanhando o lançamento de uma ferramenta que vai auxiliar a Justiça Eleitoral em acompanhar as chamadas deepfakes, o uso da tecnologia para dissimular, para poder alterar um conteúdo eletrônico. Então, a grande novidade que a gente tem para essa campanha é a vedação do uso das inteligências artificiais para a desinformação, né? E a possibilidade de usar essas inteligências artificiais naquilo que aprimora imagem, aprimora texto, desde que isso seja avisado ao eleitor que aquele conteúdo tem a utilização de inteligência artificial. É uma preocupação, né, da Justiça Eleitoral, essa tecnologia, a gente está falando aí de inteligência artificial. Hoje em dia a gente não sabe se um áudio é verdadeiro, se um vídeo é verdadeiro, a gente não sabe se o que a gente está vendo de fato é real.
Antes a gente dizia que só vendo para crer. Hoje, nem vendo, a gente pode ter certeza de que aquilo é verdade. Nós tivemos uma experiência muito ruim nas eleições da Argentina, onde um vídeo simulado, deepfake, foi usado contra um dos candidatos à presidência, como se ele estivesse utilizando ali drogas ilícitas, né? Então, o potencial de deslegitimar o pleito com o uso das inteligências artificiais é uma grande preocupação e está sendo tratado pela Justiça Eleitoral. Contudo, a nossa capacidade de resposta, né, enquanto Estado, ela é muito mais lenta do que a capacidade de criar problemas daqueles que querem fazê-lo. Agora, nessa época de eleição, a gente fala muito algumas siglas aqui no ar e muitas pessoas de casa não sabem o que significa. A gente fala TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Qual o papel desses tribunais nas eleições? A Justiça Eleitoral ela é um ramo especializado da Justiça Federal que se organiza em âmbito nacional, regional e local. O órgão de cúpula da Justiça Eleitoral é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que tem a atribuição tanto de organizar o cadastro eleitoral, regulamentar as eleições, quanto a de julgar em última instância as ações eleitorais. No âmbito dos estados, essa justiça se organiza no TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que é composto de 7 juízes de diferentes classes. Temos desembargadores do Tribunal de Justiça, juiz federal, juiz de direito e juristas. E nos municípios, os juízes estaduais, eles fazem o papel de juiz eleitoral. A Justiça Eleitoral no município, ela é exercida por um juiz estadual do Tribunal de Justiça do Estado. Eu sempre utilizo um termo aqui que eu falo é a festa da democracia, porque se você, eu, o doutor, qualquer pessoa, a gente pode ir às urnas e votar e escolher o nosso candidato, escolher quem a gente quer que represente, né, os nossos anseios a nível de local, municipal, nesse ano que é o caso da Prefeitura, da Câmara e dos Vereadores, realmente a hora da gente analisar os candidatos para fazer uma escolha que a gente que coloca no poder o pessoal, né, doutor? Sem dúvida, Danusa. A vida ela acontece na cidade, né? A vida não acontece no estado ou no país. É na cidade que as pessoas demandam saúde pública, educação, infraestrutura básica para o dia a dia. Então, a escolha que o cidadão faz nessa eleição, ela determina como que vai ser a sua vida para os próximos 4 anos. Então, é uma escolha de muita responsabilidade e de muita consciência, né? Por isso, aquilo que vocês da imprensa fazem, a TBC está promovendo, outras redes estão promovendo os debates, é importante para o eleitor conhecer quem se propõe a representá-lo e, de fato, fazer as melhores escolhas. E a gente estava falando da questão de vereadores, a gente escolhe um prefeito, né? Aí a gente vota na chapa, o prefeito e o vice. E para vereador a gente escolhe um também. Como que é definido o número de cadeiras lá na Câmara, a quantidade de vereadores que cada cidade possui? A quantidade de vereadores ela é proporcional ao número de habitantes, até um limite de 43 vereadores. O preenchimento dessas cadeiras, ele decorre de uma conta um pouco complexa, mas que eu vou tentar sintetizar aqui. Nós temos a eleição majoritária, onde quem tem mais voto é eleito, e nós temos a eleição proporcional, onde o próprio nome diz, há uma proporção entre cadeiras e número de votos. Para chegar a essa proporção, a gente pega o total das cadeiras, o total dos votos válidos dados a candidato, divide pelo número de cadeiras em disputa e a gente chega a um resultado chamado quociente eleitoral, onde cada partido, quando cada partido tem voto suficiente ao número, correspondente ao número do quociente eleitoral, ele tem direito a uma cadeira. Por isso, muitas vezes, a gente tem um vereador que tem muito voto, não é eleito, e outro que tem menos voto e acaba sendo eleito. Gente, realmente, todo ano, quando a gente vai falar aqui de campanha eleitoral, principalmente para o cargo de vereador, algumas pessoas ficam indignadas, mas fulano teve tantos votos, não entrou, o outro entrou. É porque funciona dessa forma que o doutor Vandir Alan acabou de explicar aqui para nós. Doutor, muito obrigada pela participação. Ele que é advogado, especialista aí em direito eleitoral, conselheiro seccional da OAB Goiás, e com certeza estará presente com a gente aqui em outras datas até outubro, quando acontecem aí as eleições. Obrigada pela participação. Obrigado, foi um prazer. Bom dia.